Olá, irmãos e irmãs, bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria, a força de Sansão e a sabedoria de Salomão esteja no coração de cada um de vocês. 21 de maio de 2021, sextou! Hoje é sexta-feira, minha gente. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de Yes, hoje é dia de terça, hoje é dia de evangelho, hoje é dia de jejum. Tá chegando o dia de Pentecostes, minha gente. Eu estou muito feliz. Amanhã, sabadão, 22 de maio, nós teremos às 20 horas o nosso grupão. Isso mesmo, todos os sábados nós temos o nosso grupão. E amanhã, sabadão, é um grupão especial. Vou ver se eu convido alguém para tocar um violão junto com a gente, né? Porque é véspera de Pentecostes. A nossa igreja nasceu lá em Pentecostes, por isso somos pentecostais. Estamos aqui hoje, sexta-feira, para partilharmos o Evangelho do dia. Convido você a pegar a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. A palavra nos diz assim: Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E Pedro entristeceu-se porque perguntou-lhe pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andávamos aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta. Primeiro vamos entender algo muito bacana para a gente poder dar ênfase ao Evangelho de hoje. O Evangelho de João, ele termina no capítulo 20, no versículo 31. Mas, Oscar, nós acabamos de ler o capítulo 21, sim. O capítulo 21 ele é um acréscimo. Alguns teólogos chamam de apêndice. É um acréscimo. É como se eles tivessem encerrado o Evangelho de João e alguém da comunidade joanina dissesse assim: está faltando algo para a gente colocar aqui, então vamos acrescentar. E aí eles colocaram o capítulo 21. E o capítulo 21, que seria de nós se não existisse? Ele é bênção. Porque para nós entendermos o Evangelho de hoje, nós precisamos conhecer e saber e aprender o que aconteceu um pouquinho antes. Pedro, que não era mais pescador de homens, Pedro, que não era mais pescador de peixes, que era pescador de homens, diz assim: eu vou pescar. E aqui existe uma tragédia. Porque se ele não era mais pescador de peixes, sim de homens, por que ele quis voltar a ser quem ele era antes de conhecer Jesus? Ele já não era mais pescador de peixes. E aqui existe uma tragédia porque quando Pedro diz: vou pescar, os outros apóstolos dizem: nós vamos contigo. E aí nós conhecemos a história. Eles entram na barca, passam a noite inteira tentando pescar e não pegam nada. Mas aí no outro dia, pela manhã, aparece um cara lá na margem da praia e fala assim: ei, lancem as redes para o outro lado. E eles jogam as redes para o outro lado. E a palavra diz que a rede volta cheia de peixes. Não é o Evangelho de hoje.
mas tem todo um significado, 153 peixes. Um grande santo da Igreja Católica chamado São Jerônimo vai nos ensinar que naquela região existia 153 espécies de peixes diferentes. Então esse número tem um significado de São Jerônimo. Ou seja, na barca de Pedro, que é a igreja, existe 153 espécies de peixes diferentes. Ou seja, na Igreja de Cristo existe pessoas de tudo quanto é jeito. E aí João sopra no ouvido de Pedro: é o mestre. E aí Pedro, nu, se veste, sinal de reverência, de temor, se lança no mar e vai ao encontro de Jesus. E ali agora, eles assando um peixinho, Jesus parte, né, o que eles estão comendo, simbolizando mais uma vez a Santa Ceia. E aí Jesus pergunta para Simão, o evangelho de hoje: Simão, filho de João, tu me amas? Uma coisa que talvez você nunca percebeu nesse evangelho: Jesus não chama ele de Pedro. Jesus chama ele de Simão. Mas Simão era antes de ter uma experiência com Jesus. Simão era antes de andar com Jesus. Depois Jesus troca. Não chama mais ele de Simão, mas chama ele de Pedro, de Rocha, de Papa. Mas aqui no Evangelho 20, no capítulo 21 de São João, Jesus volta a chamar Pedro de Simão. Homem simples, pescador, frágil, pecador. Traiu Jesus negando 3 vezes quando Jesus falou: tu me negarás, Pedro. Eu nunca farei isso, Senhor, fará. E antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Eu nunca farei isso, Senhor, fará. E aí, diante da palavra de umas mulheres, que não tinham poder nenhum naquela época, Pedro nega Jesus 3 vezes e o galo canta. E a palavra diz no Evangelho que quando o galo canta, aonde Jesus estava, o olhar deles se cruzam, e ali Pedro percebe o que ele fez. Por isso que triste, volta a querer ser quem era. Só que Jesus aparece, porque eu disse isso no Santo Terço de hoje: a maior missão de Jesus na terra não foi ressuscitar mortos, mas vivos. Mortos ele ressuscitou poucos. Mas Jesus, quando ressuscitou, apareceu para muitos deles, para ressuscitar a fé deles. E embora Pedro tivesse negado Jesus, Jesus não desistiu de Pedro. Embora Pedro tivesse negado, pisado na bola, traído Jesus, Jesus não desistiu de Pedro. Embora Pedro quis voltar a ser quem ele era, não deu certo, não saiu nenhum peixe. E Jesus volta para resgatar a fé de Pedro. Jesus é aquele que não desiste de nós e sempre volta para nos resgatar. Então Jesus não chama ele de Pedro, Jesus chama ele de Simão, fraco, frágil, pecador. Só que existe algo muito forte aqui, porque o evangelho está escrito em grego. E o amor na língua portuguesa, amor é amor, mas no grego não. No grego a palavra amor, ela tem outros significados. Ela é dita em 3 formas. Então existe o amor ágape, existe o amor filia e existe o amor eros. E isso é importante a gente conhecer. Na música do Frei Gilson, que nós vamos colocar daqui a pouco, o Frei Gilson canta assim, talvez você nunca percebeu e nunca entendeu por quê, mas teologicamente falando, a música do Frei Gilson é perfeita. Pode ter certeza que o Frei Gilson estudou e estudou muito para ter escrito aquela canção. Porque o Frei Gilson canta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão responde: sim, Senhor. Tu sabes que eu sou teu amigo. Já percebeu isso na música do Frei Gilson? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Mas por que Pedro responde assim? Por causa do evangelho. Quando Jesus pergunta 3 vezes, Jesus pergunta no ágape. O amor eros de erótico, é aquele amor do prazer. Dá um exemplo, Oscar, para mim, do amor erótico, do amor eros, eu amo maçã. Não é que você ama maçã, é que você tem o prazer quando você come a maçã. É aquele amor do prazer, do gosto, do sensível. Eu amo o verão. Amor eros. Existe o amor filia. O que é o amor filia? O amor filia é o amor de amizade.
é o amor de um dever para contigo, é o amor do respeito. E existe o amor ágape. O amor ágape é o livro do padre Marcelo Rossi, que fez aniversário ontem. O amor ágape é diferente do amor filia e ele é diferente do amor eros. O amor ágape é aquele amor que é capaz de dar a vida pela outra pessoa. É aquele amor sem interesse, sem buscar nada em troca. É o amor de graça. Muitos têm usado essa frase ultimamente. Oscar Lucão, eu te amo de graça. O amor ágape, aquele amor que é capaz de dar a vida, de se entregar pelo outro. E quando Jesus pergunta pela primeira vez, Simão, não chama ele de Pedro, Simão, fraco, pecador, simples, pescador, tu me amas? Jesus pergunta no amor ágape. Vamos portuguesar hoje, o Oscar Lucão sempre portuguesando. Simão, filho de Jonas, tu agapas-me? Tu amas-me? Amor ágape. E Simão diz, tu sabes que eu te amo, mas preste atenção. No original, no português, Simão diz, tu sabes que eu te amo, na língua portuguesa, mas no grego não é. Quando a gente pega o tu sabes que eu te amo, dito por Simão no grego, no original, não é, a resposta não é no ágape, é no filia. Então Jesus pergunta no ágape, Simão, filho de Jonas, tu agapas-me, tu me amas? Tu é capaz de dar a vida por mim? Só que Pedro responde no filia, tu sabes que eu te amo, só que no filia, um abaixo do ágape. O ágape está aqui em cima, o filia aqui no meio e o eros aqui embaixo. Simão responde no meio, tu filia, tu sabes que eu te amo, mas no filia. Então Jesus pergunta novamente, mais uma vez no ágape, Simão, filho de Jonas, tu agapas-me, tu me amas? Mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas mais uma vez no filia. Então na terceira vez, Jesus rebaixa a pergunta. Como assim rebaixa a pergunta? Jesus pergunta pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mas não mais no ágape, ele abaixa agora o tom do amor. Ele fala assim, tu me amas, mas agora na terceira vez no filia. Tu me amas como amigo? E aí a palavra diz que Pedro se entristece. E por que Pedro se entristeceu? Porque Jesus rebaixou a sua pergunta, não perguntou mais no agapas-me, não perguntou mais no amor que dá a vida. Jesus rebaixou a pergunta para perguntar, Simão, filho de Jonas, tu filias-me? Tu me amas como amigo apenas? Como alguém que tem apenas um respeito por mim? E aí a palavra diz que na terceira vez que Jesus pergunta, Simão se entristece. Porque ele percebe que Jesus rebaixa a sua pergunta. E aí Simão responde, Senhor, tu sabes tudo. E tu sabes que eu te amo. Mas no amor filia ainda responde. Por quê? Porque ele tinha negado Jesus, traído Jesus, pisado na bola com Jesus. Pedro estava triste, mas Jesus volta para resgatar Pedro. Hoje Jesus pergunta para mim e para você, tu me amas? Mas não é na língua portuguesa com um amor qualquer, com amor filia. Jesus não pergunta para eu, Oscar Lucão, para você, no amor eros. Jesus pergunta no amor ágape. Hoje Jesus está olhando para você e está dizendo, Cássio, Valdirene, Jaque, Alessandra, Célio, Adeilson, Elisângela, Cláudia. Hoje Jesus está perguntando para você, Oscar Lucão, tu agapas-me? Tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Tu me amas ao ponto de ser rejeitado por causa da minha palavra, do meu evangelho? Tu me amas ao ponto de deixar a prostituição? Tu me amas ao ponto de deixar o adultério? Tu me amas ao ponto de deixar a bebedeira? Tu me amas ao ponto de deixar uma cervejinha, uma caipirinha, um sexo desregrado? Tu me amas, tu amas-me, tu agapas-me ao ponto de dar a vida por mim?
Desculpa, hoje Jesus não está mais perguntando para Pedro, Pedro já morreu. A pergunta de Jesus é para nós hoje. Tu agapas me, tu me amas a ponto de morrer por mim, de se entregar por mim, de deixar a vida dela para ser todo meu, inteiro meu. Tu agapas me. Tu me amas mais do que estes, tu me amas em primeiro lugar. Este é o mandamento, tu me amas mais do que estes, Simão. Amar a Deus acima de todas as coisas. Tu agapas me mais do que os teus filhos. Tu agapas me mais do que a tua esposa. Tu agapas me mais do que a tua chácara. Tu agapas me mais do que a tua fazenda. Tu agapas me mais do que a tua casa na praia. Tu agapas me mais do que os teus filhos, do que o teu dinheiro. Tu agapas me, tu me amas ao ponto de dar a vida por mim, Oscar Locão. E Simão responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Mas eu te traí, eu te neguei. Ei, quantas vezes nós também traímos Jesus, nós negamos Jesus. Quantas vezes nós pisamos na bola com Ele, nós negamos Ele também diante de pessoas, num churrasco, em família, quando alguém oferece uma bebida, e aí você está lá e tal, e aí você aceita. Quantas vezes você nega Jesus também, quando numa roda de amigos você fala gírias, palavrões, quando você tem vergonha de andar com uma camiseta da igreja numa faculdade, quando você tem vergonha de levar a Bíblia na Santa Missa. Quantas vezes nós negamos Jesus também? E Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Só que Pedro já morreu, e essa palavra é atual para mim e para você hoje. Oscar Locão, Maria, João, José, Cristina, Raquel e Cleilson, hoje Jesus está olhando nos teus olhos e está falando para você: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Ei, meu irmão, a tua missão não é ficar sentado com a tua bunda no banco desconfortável das igrejas. A tua missão é apacentar as ovelhas que Deus te confiou. Hoje Jesus está falando: se tu agapes-me, se tu me amas mais do que esses, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Jesus hoje está confiando a você, o teu rebanho são os teus filhos, é o teu marido, é as pessoas que trabalham com você, é as pessoas que cruzam o teu caminho. Hoje Jesus está dizendo: agapes-me, se agapes-me, então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Jesus, mas eu te traí, eu já te neguei. Não importa, ainda que você tenha desistido do Senhor, Ele não vai desistir de você jamais. Oscar, mas eu pisei na bola, eu traí, cometi adultério, eu caí nas drogas. Não importa o que você fez, hoje Jesus volta para te resgatar, como Ele voltou para resgatar a fé de Pedro e dos apóstolos. E foi necessário perguntar 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. Mas não é somente isso. Jesus perguntou 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes. Não. Porque se for assim, quantas vezes Jesus deveria perguntar aos Oscar Locão: tu agapas-me? Quantas vezes eu já traí Jesus? Oxalá Deus que Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós negamos Jesus já? Talvez Jesus precisaria perguntar 1.480.000 e não sei quantas vezes para mim e para você: tu agapas-me. Mas independente das vezes que nós pisamos na bola e como nós pisamos na bola, hoje Ele vem nos resgatar e nos falar: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus rebanhos. E eu não sei se você percebeu, mas olha como o Evangelho termina. O Evangelho termina dizendo assim, em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Éramos nós. Mas Jesus está dizendo para Pedro agora: mas quando fores velho, quando fores mais experiente, quando tiver mais maturidade espiritual, olha o ensinamento, quando fores velho, quando sair do mimimi, quando não ser mais um cristão Nutelinha para me negar, quando fores mais maduro na fé, quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia Pedro de o glorificar.
E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Como foi que Pedro morreu? Crucificado igual a Jesus, mas ele não quis morrer igual a Jesus e morreu crucificado de ponta cabeça. Ele nunca mais negou Jesus. Nunca mais negou Jesus. E por não ter negado, morreu de ponta cabeça, crucificado. A estas palavras, Jesus indicava o gênero de morte com que havia de o glorificar. Esse agapasme indica para nós o gênero de morte que nós vamos também glorificar Jesus. Existe o martírio, que é quando há derramamento de sangue por causa de Jesus, mas existe também a martiria, a igreja chama de martiria ou de martírio branco, é quando aos poucos você vai morrendo por causa de Jesus. Qual é o gênero de morte que você vai morrer? Negando Jesus ou levando ele até a sua morte, ainda que pela martiria, ainda que morrendo a cada dia? Somos nós nos dias de hoje. Estão chegando tempos, eles já chegaram, que nós vamos morrer porque pregamos a palavra, porque nós vamos morrer sem negar a verdade de Cristo, e aí nós vamos ser insultados, perseguidos, abatidos, mas não desanimamos, continuamos firmes, fortes na rocha, sem negar Jesus. Simão, filho de Jonas, agapasme, agapasme, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. É isso daí, meus irmãos. Hoje Jesus nos ensina então ao amor ágape, ao amor sem reservas, a entregar sem reservas, a amá-lo dando a nossa vida por Jesus, a amá-lo apacentando as ovelhas de Jesus, sem reservas. Amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que o nosso pai, a mãe, os filhos, o esposo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então agapasme. Me ame sem reservas. Me ame com amor ágape, doando tudo que você tem por mim. Isso é o que Jesus nos pede no Evangelho de hoje. Que Deus os abençoe muito, meus irmãos. Mande este link do YouTube para mais pessoas, para que esse Evangelho, essas homilias possam adentrar em tantas outras casas. Amanhã, sabadão, nós teremos o grupão. Guarda aí, anota na geladeira, às 20 horas o grupão. Te espero amanhã. Deus os abençoe. Um abraço do irmão Oscar Locão. Ótima sexta-feira. Valeu.